E com essa situação, a minha mãe ficou muito angustiada. Nós já éramos crentes, graças a Deus, porém, esse tipo de situação deixa o nosso coração angustiado, porque demanda muita energia, tanto física quanto mental, para lidar com cuidado com um doente assim. Então, nesse período, minha mãe ficou muito estressada, assim, muito estressada. E ela sempre foi de fazer a nossa comida em casa. E ela sempre foi muito boa cozinheira. Hoje ela está aqui perto de nós. Espero que um dia ela possa estar aqui com a gente. Aí vocês vão ver a maniçoba, viu? Vou trazer a verdadeira aqui para estar fazendo esse negócio para vocês. Mas deixando isso de lado, então nesse período a gente começou a passar algumas dificuldades na hora da alimentação. Por quê? Porque a mãe não lembrava se tinha colocado sal ou não tinha colocado sal. E quando ela também não era muito de provar comida, eu sou meio parecido com ela. Eu não provo minhas comidas, irmãos. Eu faço a comida, eu vou no olho, tenho um sal e não preciso provar. Até a Luzia estava balançando a cabeça que também faz isso. Eu acho que é meio normal isso das pessoas. Mas tem gente que, minha esposa tem que provar para saber se tem sal. Eu nem provo, já sei que está assim, vai embora. E dificilmente eu salgo e dificilmente fica sem sal. Mas a minha mãe, nesse período, ela estava tão estressada, então a gente começava a brincar com ela, né? Filhos, é uma sem vergonhice só, né? Aí dizendo assim: mãe, hoje é com sal ou sem sal a comida? Porque ela estava nesse nível, era muito salgado ou não tinha sal nenhum na comida. E para a gente era melhor que a comida estivesse sem sal, porque estivesse com muito sal, não dá para ajeitar a comida. Aí tinha que colocar um bocado de coisa, então vamos comer do mesmo jeito, mas estava torando de sal. E eu estou falando isso porque, embora a minha mãe soubesse cozinhar muito bem, o errar no sal, irmão, estraga a comida. O errar o tempero do sal, pode ser a comida mais boa, ela vai se tornar uma comida sem graça se não tiver sal, ou extremamente salgada, intratável. A gente comeu certas vezes algumas comidas que não dava para comer. Eu disse: mãe, está difícil aqui. Eu disse: me perdoa aí meus filhos, que está bem difícil a situação. E era assim. E eu não estou falando isso porque esse texto ele aborda nossas vidas e aqui Cristo ele vai apontar depois das primeiras bem-aventuranças, em que o teor da bem-aventurança é uma só coisa: o teu coração é humilde a ponto de andar em submissão a Deus. O teu coração verdadeiramente é humilde, uma pessoa que se submete à ordem de Deus e submete a todo tipo de privação por causa do nome do Senhor, por causa da honra do Senhor, por causa da tua crença no Senhor. Teu coração é humilde a ponto de obedecer a Deus, porque é disso que trata o sermão da bem-aventurança. E ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é de outras pessoas, não é do arrogante, não é do nariz empinado, não é do coração altivo, não é do soberbo, não é do orgulhoso, é de alguém que é humilde. E a Escritura diz claramente que nós não somos humildes, então é necessário que Deus quebrante o nosso coração e nos humilhe, para que então a gente possa receber o reino de Deus como uma criança. Pois esse é o texto que Cristo vai dizer: se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, de forma alguma entrarão no reino de Deus. E aqui, quando Cristo está apontando isso, ele está apontando exatamente a característica mais proeminente de uma criança: a sua humildade, a sua capacidade verdadeiramente de brigar e de perdoar e de continuar caminhando junto com aquele que maltratou ela um segundo atrás. E você pode perceber que dificilmente uma criança segura no seu coração um rancor contra qualquer um. Pode ser o pai mais perverso, que bata nela terrivelmente, irmãos, ela ainda assim vai estar perto do pai, vai amar o pai. Pode ser a situação de um irmão, e eu não estou defendendo que que um pai bata uma criança, mas o coração dela, ela não guarda esse rancor. Ela pode ficar com raiva. Meu pequenino agora, o Jeremy, ele continua dizendo: é muito chato, nunca mais vou brincar contigo. Coisa de criança, né? Mas isso mostra o orgulho que há no coração dessa criança. Mas ao mesmo tempo, um segundo depois está brincando comigo, um segundo depois está brincando com o irmão, já foi embora, não lembra mais.
O que eu quero dizer nessa noite é exatamente isso, que o nosso coração está sendo preparado com humildade, com humilhação, para que nós possamos amar a Deus e viver debaixo dos seus princípios, submetendo-se a Ele. Quando Cristo ele termina esse processo, e esse processo ele é um processo realmente longo, é um processo que moe o nosso coração para ponto da gente ter um coração misericordioso, para que a gente possa chorar pelos nossos pecados e não verdadeiramente guardar, trancar, como Davi fez enquanto calei o meu pecado, não confessei, os meus ossos apodreceram, minha carne adoeceu, mas quando eu os confessei, recebi perdão e misericórdia, eu voltei a sorrir novamente. O que Deus estava dizendo era que Davi começou a declarar que o seu orgulho por não confessar a Deus os seus pecados adoeceu a sua alma. Ele jamais poderia chorar por causa dos seus pecados, ele se mantinha muito pesado com ele. Mas agora, de uma forma maravilhosa, Deus está dizendo exatamente: se o nosso coração se quebrantar, se o nosso coração verdadeiramente amolecer e a gente se submeter, a gente é capaz de chorar pelos nossos pecados. Não somente isso, ser misericordioso com o outro, e de maneira que, como diz o próprio Salomão, dizendo assim mesmo, que um semblante triste faz melhor o coração. Quando a gente verdadeiramente se arrepende e chora pelas dores, pelos sofrimentos que causamos ou pelos sofrimentos que levamos em nós, para que então a gente possa verdadeiramente perdoar e não se martirizar, nem tampouco guardar rancor ou mágoa ou qualquer tipo de ressentimento, esse nosso coração, esse nosso rosto começa a ficar triste, a verdadeiramente enrugar por causa do choro, por causa da dor e do sofrimento. Mas esse semblante triste, ele começa a operar no nosso coração, fazer um coração melhor, um coração agradável a Deus, um coração verdadeiramente que Deus se agrada, a ponto de, a partir de então, ele conseguir suportar todas as dores deste mundo, todas as humilhações e todas as ofensas, todos os desafios que acontecem. Quando Deus ele vai por último ponto da bem-aventurança, de que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, maltratarem e disserem todo mal a respeito de vós, exultai e alegrai. Como nós podemos exultar e alegrar num tempo em que as pessoas estão dizendo mal da gente, estão falando coisas que não condiz com o nosso caráter, com a nossa pessoa? Isso fere a nossa alma, fere o nosso caráter. A gente sabe que a gente não é assim, a gente não é perfeito, mas aquilo que estão dizendo contra nós dói profundamente, sobe uma ira verdadeira no nosso coração e há uma dor muito grande. Porém, é nessa hora que um coração humilde se faz e ele se alegra, porque não é contra ele, é contra o Deus que habita nele. É assim que Cristo está apontando e está preparando os seus discípulos, preparando a sua igreja, preparando os seus súditos para que possam viver segundo o coração. É por isso que Cristo, na sua primeira palavra na cruz, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E quando ele diz isso, ele diz para as pessoas que estavam próximas a ele, e as pessoas que estavam próximas a Cristo não eram pessoas boas, que a gente pode dizer, não era alguém que estava chorando porque ele era justo, porque ele era bom ou por qualquer outra coisa. Não, as pessoas que estavam diante de Cristo eram os principais sacerdotes, eram os soldados, era a multidão que disse: crucificam. Os olhos daquelas pessoas eram olhos de ódio para ele. E você olhar para as pessoas de ódio, que tem certeza que tem ódio de você por nenhuma razão, você abrir sua boca e dizer: Pai, perdoa, porque o ódio que eles têm por mim, eles não entendem, eles não estão sabendo o que estão fazendo, porque eu estou dando a minha vida por eles. É necessário que a gente tenha um coração humilde para agir assim. É necessário que a gente tenha um coração muito centrado em Deus, com muita presença de Deus, para a gente poder assim tratar as pessoas que nos odeiam.
Então, aqui, terminadas essas bem-aventuranças, que ele trata desse coração que verdadeiramente não se exaspera, não se ressente do mal, mas permanece fiel diante de Deus, que permanece humilde diante de Deus, e permanece esperando que Deus faça a sua própria justiça, como Cristo esperou. Não vindicou a si mesmo, não disse que era isso ou aquilo outro, que ele era justo. Não, ele se calou para que Deus manifestasse através da ressurreição que ele era justo, que ele é perfeito. E então Cristo agora, ele parte a uma ação que aqueles que internalizaram isso no seu coração, parte para duas analogias, a primeira é do sal e a segunda é a da luz do mundo. E nesta noite eu vou só tratar com essa primeira parte, sendo nós o sal da terra. E esse ponto é extremamente maravilhoso, porque, diferentemente da luz, o sal não foi para ser visto. A luz é necessário que os homens vejam, mas o sal não é para ser visto, é para ser provado. E aqui a simbologia para sal na Bíblia Sagrada, ela caminha em toda a Sagrada Escritura. A Bíblia diz claramente que Deus, Cristo Jesus, ele está dizendo para os discípulos que receberam essa bem-aventurança, que estão andando sobre essa ética do reino, e ele diz: vocês são o sal da terra. E ele diz claramente: vocês são este sal da terra. E então a gente começa a perguntar o que realmente significa ser o sal da terra. Na Sagrada Escritura, o sal é um simbolismo rico e precioso. No Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu as leis do sacrifício, a Bíblia diz claramente que todo sacrifício que era apresentado a Deus tinha que ser apresentado com sal. Nenhum sacrifício, nenhuma oferta que fosse apresentada a Deus não poderia ter a exclusão do sal. Era necessário que o sal fosse colocado naquela oferta. E nesse caso, o sal era um símbolo de incorruptibilidade. O sal era símbolo de uma aliança inviolável, inquebrável, dura permanentemente, não poderia ser quebrada. O que Deus estava dizendo nos sacrifícios, quando as pessoas aplicavam o sal junto com a sua oferta, Ele estava dizendo: essa é a aliança de sal. É assim mesmo que a Bíblia vai dizer, uma aliança de sal, uma aliança eterna, uma aliança inquebrável em que Deus tem conosco. O que Deus está dizendo para nós quando Ele diz: vocês são o sal da terra, eu estou dizendo: eu tenho uma aliança com vocês que não pode ser rompida, que não pode ser quebrada, que não pode ser mitigada, que não pode ser desfalecida. Assim como eu tinha aquela aliança nos antigos sacrifícios do tabernáculo, do templo, assim também eu tenho uma aliança em vocês. E é uma aliança para sempre. Ela é inquebrável, ela é incorruptível. Como nos rituais do Antigo Testamento, a forma de culto não é como a nossa forma de culto, que a gente declara e serve a Deus em um culto como o nosso. Não, o culto de Israel era um culto sangrento e cruento, como se diz. Era necessário que um homem levasse uma oferta, matasse aquele animal, era apresentado no tabernáculo, no altar de Deus. Ali ele parava, colocava a mão sobre o animal, o sacerdote colocava a mão sobre a mão do ofertante, ele colocava e dizia: aqui estão os meus pecados sendo passados para aquele animal. E então, depois que fizesse aquelas declarações, matava-se o animal, colocava ele no altar, era queimado, o ofertante ficava de fora, aparecia aquilo. Terminada certa parte, o sacerdote tirava parte desse animal e entregava para o ofertante, e outra parte o sacerdote ficava para ele, e uma terceira parte ficava para Deus. Dependendo do tipo de oferta, era assim que era dividido. Se fosse uma oferta de holocausto, nem o ofertante nem o sacerdote recebia coisa alguma desse sacrifício. Mas qualquer outra oferta era dividido mais ou menos assim, os termos, para que o sacerdote sobrevivesse daquela própria oferta, e o ofertante também comungasse com Deus nessa oferta de sacrifício. O que eu quero mostrar para nós nessa noite é exatamente isso, que nós, esse culto que era cruel e cruento, vamos dizer assim, era isso.
Ele apresentava sua oferta e ficava distante, e ouvia, e percebia se Deus iria receber esse ofertante por meio do sacerdote. Se o sacerdote fosse agradável a Deus, não bastava somente ser uma oferta agradável a Deus do ofertante, era necessário que o próprio sumo sacerdote ou o sacerdote fosse agradável a Deus, para que então intercedesse por esse ofertante, já que o próprio ofertante não poderia se aproximar de Deus. Esse era o culto. E o culto levava sal, e o culto levava dizendo exatamente: essa é uma aliança eterna e não pode ser quebrada. E aqui, quando Cristo ele começa a dizer que vocês são o sal, ele está dizendo que o culto nosso tem que ser um culto verdadeiramente incorruptível, tem que ser um culto íntegro. Você não pode estar sentado em uma igreja e pensar em outras coisas que estão aí fora, seja um problema, seja uma doença, seja o que eu vou comer, seja o que eu vou fazer da minha vida. Não, você vai ao culto para estabelecer uma aliança real e verdadeira, e para cultuar a Deus. O teu coração tem que estar totalmente a Deus, tem que estar totalmente em qualquer coisa desvirtuar deste culto em que nós estamos. Você está comprometendo a aliança de sal com Deus, e então o teu culto talvez não seja agradável ao Senhor. Mas o sal também nos fala aqui de uma posição, que este sal é um sal para essa terra, e o sal tinha um outro tipo de simbolismo. Sal simbolizava pureza, sal simbolizava cura, sal simbolizava a conservação e preservação. É interessante a gente entender, porque nas Escrituras Sagradas, a própria palavra sal, ela também dá-nos a entender sobre uma vida de sabedoria para os de fora. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses, capítulo de número 4, versos de número 5 e 6, diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, para com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A resposta desse cristão, a resposta daquele que deve ser sal da terra e que precisa ser sal da terra, ele precisa ter uma palavra de sabedoria, porque é muito mais fácil a gente lidar com pessoas que são bondosas, generosas e gentis. Tudo é muito bacana, tudo é muito fácil, e a gente conseguir tratar e dialogar de maneira sem nenhum problema. Mas todo aquele que se levanta com rispidez, com o dedo na cara, com palavras agressivas, é muito mais provável que a gente não tenha essas mesmas, vamos dizer assim, essas mesmas palavras agradáveis no nosso coração, venha dizer coisas e que a nossa boca vai declarar, que vai dizer, como diz o ditado, tacar água quente em uma coisa que já está fervendo. Mas o apóstolo diz que a palavra de vocês tinha que ser temperada com sal, para dar verdadeiramente uma boa palavra, para responder com sabedoria a cada um que viesse, seja de forma alguma, seja boa ou seja raivosa a sua atitude. A gente teria que ter essa palavra salgada, para o quê? Para que com essa palavra, essa ira ou essa indignação pudesse ser aplacada. Quando Cristo está dizendo para nós que nós somos o sal da terra, nós precisamos ter sal em nós mesmos. Porque a primeira coisa que nós temos é uma carne que luta contra o espírito, e essa carne, ela precisa ser salgada, e ser salgada significa dizer, a palavra de Deus deve verdadeiramente permear toda a nossa vida, cada um seja saturado pela palavra de Deus. É isso que é ser cheio do Espírito. Quando a palavra de Deus está saturando o nosso coração, nós estamos sendo salgados pela aliança de Deus, e essa aliança de Deus faz com que a nossa carne seja refreada, irmãos. Que aquilo que a gente deseja cometer, nós possamos só ser fechados. Você já parou para perceber que certo tipo de atitude na sua vida, certo tipo de comportamento poderiam ser evitados se quando você fez, logo depois Deus trouxe para você uma palavra claramente, trouxe arrependimento no teu coração, disse: se eu tivesse esperado 5 minutos, se eu tivesse pensado mais uma vez, essa história não seria dessa forma. Se eu tivesse parado por um segundo e não
feito o que eu fiz, a minha vida não teria essas consequências. Mas porque a nossa palavra muitas vezes não está sendo saturada pela palavra de Deus, mas saturada pelos conceitos deste mundo, a gente acaba falando o que Deus não quer que a gente fale. E dessa forma, se a gente não é salvo, a gente perdeu o sabor. E se a gente perdeu o sabor, a gente já não tem mais uma carne que está sendo verdadeiramente conservada, mas ela está em estado de putrefação, de corrupção, está se corrompendo. E o texto, ele diz claramente que Jesus diz para nós que nós somos o sal. Primeiro, para conservar uma vida verdadeira e a aliança de Deus conosco. A segunda é para refrear os desejos da nossa carne, os ímpetos da nossa vida, daquilo que vão nos destruir, irmão, que vão fazer a gente chorar, que faz com que a gente não seja humilde, mas seja orgulhoso. Ele pede que nós sejamos verdadeiramente este sal, que a palavra salgue as nossas vidas, para que a gente possa responder não basicamente aos outros, mas a nós mesmos, os nossos próprios comportamentos. E então, essa mesma palavra é uma palavra de juízo também, porque o sal no Antigo Testamento falava do juízo de Deus. Quando uma cidade era destruída por causa dos seus pecados, da sua impiedade, sendo ela destruída pela mão de Deus ou pelas mãos do povo de Israel, essa cidade, às vezes muito terrível, ela tinha que ser espalhada a sal sobre toda a cidade para que ela nunca mais fosse edificada. Josué fez isso. O símbolo mais marcante do juízo de Deus está na vida de Ló, quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que a mulher de Ló vira as costas e olha para trás. Ela vira as costas da direção que Deus havia apontado, vai para lá, não vira as costas, não olha para trás, e ela virou as costas. Ela não só virou o rosto, ela virou as costas para a cidade. E a estrutura no texto diz claramente que o coração dela não foi para ver a destruição da cidade, porque o coração dela estava nessa cidade, nas coisas deste mundo. Ela quis voltar para lá. Ela não quis só olhar como curiosidade, irmão, que o fogo estava caindo, estava sendo destruído. Ela tinha vontade de voltar para aquela sua terra, daquilo que ela gostava, daquilo que ela estava deixando, porque ela só estava indo com a roupa do corpo. E a Bíblia declara que quando ela virou as costas, a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal, um juízo terrível de Deus, e que o juízo de Deus terrível era como se fosse um testemunho para todas as outras gerações, que com Deus não se brinca, que o juízo de Deus é permanente e verdadeiro, e ele há de se cumprir. Ele se cumpriu na vida da mulher de Ló, e também se cumpriu na vida do Filho de Deus, Cristo Jesus, o juízo mais implacável que teve. Uma oferta de sal, Cristo foi uma aliança perfeita, e o juízo caiu sobre o Filho, para que esse juízo não caísse mais sobre nós. Mas então, quando Cristo ele diz: vocês são esse sal, eu espero que vocês sejam esses verdadeiros homens e mulheres humildes, que possam caminhar comigo, que possam viver na luz do Evangelho, que possam testemunhar a este mundo a aliança que eu tenho com vocês, que pode ser partilhada com todos os outros homens, para que eles também sejam sal e luz deste mundo. Mas se porventura, num dia em que vocês acreditam e depois perdem o sabor, como vou restaurar esse sabor desse sal? Nessa noite, Cristo ele faz apenas uma única citação: vocês são o sal dessa terra. Ele espera muito de nós, irmãos, porque Ele tem uma aliança conosco, Ele tem o seu Espírito dentro de nós, e Ele espera que nós venhamos verdadeiramente nos portar, não de maneira corrupta, porque Ele diz: esta geração corrupta e perversa pede-me um sinal, eu não darei outro sinal, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem estará no coração da terra por 3 dias e 3 noites.
A morte de Cristo, o seu sepultamento durante esses 3 dias, esse é o nosso sinal de que nós somos os escolhidos de Deus, que nós fomos salgados pela aliança de sal que Cristo fez com Deus e nos deu e nos enxertou nessa aliança, para que nós venhamos ser sal, para que os homens consigam entender que Deus não está aqui neste mundo através de mim, através de você, para condenar este mundo, mas para salvá-lo, porque foi isso que Cristo veio. Cristo não veio para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado. Cristo veio para salvar este homem e esta mulher, este jovem, esta criança, esse ancião da condenação. Veio para salvar. Ele foi este sal, ele é este sal, e todos aqueles que ele alcançou também são sal nesta terra, capazes de refrear verdadeiramente a corrupção que há neste mundo, com todos os jeitinhos, com todos os meandros. Vocês que lidam com situações de imposto de renda, como Amanda, a nossa irmã Lúcia, tantos outros que lidam com essa situação, vocês sabem como são os caminhos pelos quais haver corrupção nesse meio, como podem trazer tremendas situações que vão sutilmente lançando, mas se a gente fizer isso, mas se a gente fizer aquilo, então vocês, como sal e luz dessa terra, vocês vão dizer, mas não é assim que a legislação diz, não é dessa forma, e aí vocês têm que fazer todo um trato muito calmo, para que essa pessoa não se sinta ofendida por ti, mas já está sendo ofendida, porque ele está sendo diante de você um grande ladrão. E ele quer resolver isso, e ele quer fazer desse jeito. Por quê? Porque é isso que o mundo ensina. Assim mesmo como o Bruno está aqui, qualquer outra pessoa que trabalha neste mundo, ela vai lidar com a corrupção. E a gente vai ter que sempre ter uma atitude ética dentro de nós. E essa ética é a ética do reino, amados. Mas se perdemos o sal, se nós não tivermos mais sabor, irmão, seremos pisados pelos homens. Esse é o juízo de Deus. O que resta? Como vou restaurar o sal dessa pessoa? Não tem como, irmão, mais. Não tem como mais. Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Porque se nós acabamos com o propósito pelo qual Deus nos colocou nessa terra e não nos tirou dessa terra, talvez a gente ache, mas poxa, Brão, será que é tão assim? Irmão, você dá sabor a este mundo. Assim como minha mãe fazia comida e para nós durante muito tempo sempre foi muito gostosa. E ainda é. Mas naquele período a comida se tornou difícil demais de comer. Era muito bela para os olhos, mas na hora de provar não estava boa. Assim também somos nós. Às vezes nós temos aparência muito boa, de pessoas muito íntegras, muito verdadeiras, mas quando as pessoas se aproximam de nós e vão provar exatamente do nosso caráter, mostra-se que não há sabor na nossa vida, ou nós somos extremamente salgados, de maneira que as pessoas não têm repulsa pelo Cristo que é em nós, mas pelo comportamento que não é como o de Cristo. E isso é triste. E sabe o que vai acontecer? Seremos pisados pelos homens, porque declaramos uma coisa que nós não somos de fato e de verdade. E sabe o que é pior de todas essas coisas? Não é só a gente que está se perdendo, é aquele a quem Deus quer salvar, não consegue ouvir uma palavra de salvação da tua boca, porque tu comporta-te da mesma forma que o mundo se comporta. Como Deus vai restaurar o nosso sabor? É por isso que nós precisamos ter um coração humilde, para que Deus, em sua graça, por meio da sua palavra, nos converta o nosso coração, a gente se humilhe e Ele volte novamente a salgar a nossa vida com sua palavra, e impregnado com essa palavra, nós possamos dar uma boa palavra àquele que está cansado, ao aflito, ao desesperado, aquele que não tem mais esperança, aquele que não tem mais nenhum tipo de, vamos dizer, alegria nesta terra.
Deus não espera que vocês subam num púlpito e preguem. Deus espera que vocês sejam sal aonde vocês estão, pois é isso que diz o texto: vocês são o sal da terra. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.